E na festa do título do Palmeiras pela conquista do Brasileirão, Dudu meteu pressão em Leila Pereira. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre Rogério Ceni, que passa a ser manager do São Paulo a partir de 2023. Informações importantes sobre Pedro Raul, que tem duas propostas oficiais. Vou te dizer quais são os clubes interessados. Para completar, falo sobre o saldo bem ruim de atletas emprestados pelo Corinthians, te atualizo sobre as últimas do mercado, já tem interessado no Nicão, jogador do São Paulo, reforços do Santos para 2023, rebaixamento no Ceará e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quinta-feira para todos vocês. Sem perder tempo, só queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem, deixassem like e apertassem esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações também, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou programa do Nicola. Combinado? Bora contar que todo esse vídeo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. E na Aposta Ganha já é possível fazer suas apostas para a Copa do Mundo, que está bem perto de começar. Estou mostrando na tela as cotações dos primeiros jogos. Confronto do Brasil contra a Sérvia também já tem cotações prontas. Vitória do Brasil paga 1,48, o empate paga 4,52, a vitória da Sérvia pagando R$ 7,06. Quer mais? Então saiba que todo mundo que se cadastrar na Aposta Ganha usando o meu link vai ganhar R$ 5 de bônus. Para participar é super simples, tem link no comentário fixo ou apontando seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Na Aposta Ganha você tem o Pix super rápido, toda a segurança e comodidade para fazer suas apostas. Não perca essa oportunidade. Bora começar o vídeo com um giro de notícias muito legal. A primeira informação é sobre o Palmeiras, que venceu o América por 2-1. Foi a 7ª virada do Verdão na temporada. Saiu perdendo por 1-0, conseguiu 2 gols na etapa final e garantiu mais 3 pontos. Só a título de comparação, nas temporadas de 2020 e 2021, Palmeiras só havia virado 4 jogos, foram 7 na temporada de 2022. Bora falar sobre o Corinthians, que ficou no empate em 2-2 com o Curitiba, chama atenção para as expulsões de Bruno Mendes e Vitor Pereira, ambas no primeiro tempo. E os números de advertências contra o técnico do Timão são bem ruins. 8 amarelos e 3 vermelhos ao longo da temporada. O Abel Ferreira, conterrâneo e conhecido por reclamar, também tem 8 amarelos, mas apenas 1 cartão vermelho. Mudando de assunto, quero falar sobre Germán Cano, que marcou mais um gol na vitória do Fluminense por 3-0 contra o Goiás. Ele fez um desses gols e chegou a 25 no Campeonato Brasileiro, são 43 na temporada. Sobre os 25 gols no Brasileirão, 21 foram finalizando de primeira. Ele ainda tem outros 7 gols de cabeça, números espetaculares do argentino. Para completar o giro de notícias, contar que Felipe Luiz vai renovar seu contrato com o Flamengo e já demonstrou a preocupação de, no último ano do contrato, em 2023, produzir um sucessor. Ele quer ajudar para que o Flamengo tenha, a partir de 2024, alguém que possa ser dono da lateral esquerda para sucedê-lo. Bora falar ainda sobre o Red Bull Bragantino, que tomou 6-0 do Fortaleza. Bem verdade que eram 11 desfalques. Fortaleza não tomou conhecimento do rival, já estava ganhando por 4-0 no primeiro tempo. Com o resultado, o Fortaleza entrou no G8, é o 8º colocado, 52 pontos conquistados. Já o Bragantino, que tomou 10 gols nos últimos 2 jogos, vai precisar de pontos na última rodada para não correr o risco de ficar de fora até da Sul-Americana. Fechando o giro de notícias, Jorginho foi desligado do Vasco da Gama nessa quarta-feira, decisão tomada pela 777 depois de uma reunião com o treinador. Isso já era óbvio, vinha contando para vocês. E o STJD, notícia super importante, decidiu punir o Sport com o WO por conta da confusão no jogo contra o Vasco. Dessa maneira, o Sport deixou de garantir o ponto do empate em 1-1 e o Vasco foi declarado como vitorioso por 3-0, somou mais 2 pontos na tabela de classificação e terminou em terceiro, à frente do Bahia, no Campeonato Brasileiro da Série B. Quero falar sobre o Ceará, que se tornou nessa quarta-feira o 3º rebaixado para a Série B do Brasileiro. Perdeu fora de casa para o Avaí, outro que já havia caído, derrota por 2-0. Steven Mendonça chegou a perder pênalti, desperdiçou chance incrível no primeiro tempo com um gol de cabeça. Um dos mais surpreendentes rebaixamentos nos últimos tempos é que o Ceará, por exemplo, havia terminado o primeiro turno em 12º lugar.
Desde a saída do Dorival Júnior, contratado pelo Flamengo, a coisa degringolou no Ceará, que chega a esse momento a 11 partidas sem vitória, são 8 derrotas e 3 empates no período, não vence desde 10 de setembro. 5 treinadores ao longo da temporada, folha de 5 milhões e 200 mil reais por mês e vários jogadores extremamente importantes que não poderão ficar no clube por causa dos custos. Vina, Mendonça, Eric, Lima, Luiz Otávio, Messias, Sobral são só alguns desses bons jogadores disponíveis a partir de agora. Só para arrematar sobre o Ceará, queria contar que enquanto ele terminou o primeiro turno em 12º, Fortaleza, seu rival, era o último. Fortaleza que ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento, sendo 14 como lanterna. Por sua vez, o Ceará entrou na zona de rebaixamento há apenas 4 rodadas e na 5ª rodada no Z4 já teve confirmado o seu rebaixamento. Se o Ceará já caiu, o Atlético Goianiense está quase. Nessa quarta-feira empatou com o Atlético Paranaense em casa por 1-1 e agora só um milagre salva o Atlético. O Dragão vai precisar vencer na última rodada do América em Minas Gerais, torcer para que o Cuiabá perca seus 2 jogos, Cuiabá que enfrenta nessa quinta-feira o Atlético Mineiro em Minas, na última rodada recebe o Curitiba e para completar o Atlético Goianiense ainda vai precisar tirar uma diferença de 9 gols de saldo a favor do Cuiabá. Bora falar agora sobre Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e com 2 propostas oficiais. Formação que me foi confidenciada por uma das pessoas que cuidam da carreira do atleta e dá conta de que Cruzeiro e Vasco da Gama já entraram em contato com o Kashiwa Reysol, time japonês que é dono dos seus direitos econômicos, com propostas concretas para contratá-lo. Ambos estão dispostos a pagar menos do que os 20 milhões de reais exigidos pelos japoneses. Então vai haver a necessidade de uma negociação, ainda nem se entrou na parte de discussão do contrato com o Pedro Raul. E a estratégia dos representantes do Pedro é de adiar essa decisão. Eles entendem que quanto mais tempo tiverem, mais clubes podem aparecer, essa decisão pode ser tomada com um destino melhor. Vasco e Cruzeiro acabam de voltar da Série B para a Série A, terão respaldo financeiro de Ronaldo e 777 e querem fazer do Pedro Raul o centroavante para a próxima temporada. A tendência é que exista a necessidade de uma nova rodada de negociação com o clube japonês para que Vasco e Cruzeiro se aproximem desses 20 milhões. Pedro Raul, que acaba de completar 26 anos de idade, temporada no Campeonato Brasileiro de 34 jogos e 19 gols, só atrás do Cano. Ao longo de todo o ano, com a camisa do Goiás, foram 50 partidas, 26 gols e 2 assistências. Também foi sondado pelo Corinthians e especulado no Flamengo, mas oficial mesmo até agora, Vasco e Cruzeiro. Hora de falar sobre o Santos, que vai jogar as 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro apenas para cumprir tabela. Classificação para a Sul-Americana já está garantida, a chance de Libertadores foi para o espaço. Mas o presidente Andrés Rueda quer utilizar os próximos dias para definir um novo técnico e um novo diretor executivo de futebol. 2 dos alvos são Maurício Barbieri para técnico, Diego Serri para executivo. Barbieri, que está de saída do Red Bull Bragantino, já é certo que não fica em Bragança Paulista. O Diego Serri também tem seu futuro indefinido no Grêmio, especialmente por causa da eleição. Primeira conversa foi com Diego Serri. O executivo disse que o timing não foi dos melhores, enfim, talvez não exista acordo. Em relação ao Barbieri, pode queimar seu filme, a sequência muito ruim nessa reta final do Campeonato Brasileiro do Bragantino, é só o 14º colocado. Embora a campanha da temporada passada tivesse sido muito boa, à frente do Red Bull Bragantino ele conseguiu a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro e a classificação para a Libertadores da América desse ano. Treinador que também passou por Flamengo, Goiás, CSA e América Mineiro, considera um bom nome, resta saber se vai haver o acordo. Hora de falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre o futuro de Rogério Ceni. Tem bastidores extremamente importantes sobre os últimos dias do tricolor. Na terça-feira, antes da derrota por 1-0 para o Internacional no Morumbi, o São Paulo discutia a possibilidade de demissão de Rogério Ceni, mas a coisa mudou depois de uma reunião durante a tarde entre o Júlio Casares e o treinador. Eles passaram todos os pontos a limpo e Júlio Casares deixou a reunião decidido a manter o Rogério, independentemente do resultado contra o Inter. Isso foi inclusive confirmado de forma pública na entrevista coletiva pós-jogo. Quero completar com mais uma informação importante. Além de ficar, Rogério Ceni terá plenos poderes no próximo ano. Ele vai funcionar como uma espécie de manager, trabalhando inclusive na contratação de jogadores. Ele vai indicar quem fica, quem sai, quem deve ser contratado, quem pode ser vendido. Vai ter todos os poderes, fazendo com que Carlos Belmonte e Rui Costa tenham menos protagonismo no dia a dia do clube.
Só para arrematar, tenho contado para vocês sobre uma reformulação enorme que o São Paulo vai submeter no seu elenco. Era ficar com o Rogério Ceni ou ficar com os jogadores. Quando ele decidiu manter o treinador, já soube que precisaria mexer com vários atletas que não queriam a permanência do Ceni. Não ficam para o próximo ano de forma certa. Miranda, Reinaldo, Éder, Colorado, André Anderson, Marcos Guilherme, Igor Gomes e Luizão, esses dois últimos não ficam por opção própria, eles têm contrato perto do fim e provavelmente vão jogar na Europa. Também devem sair Léo Pelé, com proposta do futebol francês, Patrick e Nicão, atletas que não se entenderam bem com o Rogério Ceni. Hora de falar sobre o Palmeiras, que festejou nessa quarta-feira mais uma vez o título do Campeonato Brasileiro, agora com as medalhas de campeão e também com o troféu que foi entregue pela CBF. Mas o que chamou a atenção foi, depois da partida, uma entrevista bem direta e sincera de Dudu. O atacante, grande ídolo do clube, 400 partidas completadas no time principal, foi perguntado o que faltava para que o seu contrato fosse prorrogado. O vínculo termina em dezembro de 2023 e há meses existe a tratativa por uma prorrogação do contrato. O Dudu respondeu da seguinte maneira: o que falta? A presidente, né? Espero que no decorrer das férias acerte mais um ano de contrato. Estou tranquilo, da minha parte não tenho pressa. Quem tem que ter pressa é o Palmeiras. Para você entender o contexto, o Dudu quer 4 anos de renovação de contrato além do atual vínculo, que dê mais um ano, ou seja, ele pretende ficar no Palmeiras até 2027. O Palmeiras havia feito uma primeira proposta de extensão por mais 2 anos, além do último ano que ainda falta desse contrato. Existe uma diferença grande. O Dudu está tranquilo dizendo que se o Palmeiras não renovar, é o Palmeiras que vai acabar correndo o risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer rival a partir do próximo ano. O Dudu completa da seguinte maneira, abre aspas: eles têm que resolver. Se não resolver, vida que segue. O Dudu vai continuar jogando do jeito que vem jogando aqui no Palmeiras ou em outro clube para continuar escrevendo sua história. Antes de encerrar, queria saber a sua opinião. Qual a importância da extensão do contrato do Dudu? Use o espaço para comentar. Você acha que a Leila Pereira está correndo risco? Está demorando demais? Estou curioso para saber o que você pensa sobre o assunto. Quero falar agora sobre o Atlético Paranaense, que só depende de si para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Uma vitória na última rodada do Brasileirão assegura o time de Felipão no G6. Mas o tema agora é Nicão. Meio atacante que fez enorme sucesso com a camisa do Furacão, decidiu trocar. No fim do ano passado, o Atlético pelo São Paulo, a temporada no tricolor não funcionou como se imaginava. 32 partidas, 4 gols, 4 assistências e muitas contusões. Mas, pior do que isso, foi sua relação com o Rogério Ceni. Ouvi de uma pessoa dentro do vestiário do São Paulo que o Nicão não joga mais com o Rogério por opção dele. Ele perdeu a confiança no treinador, não gosta dos métodos e da forma como o Rogério conduz o dia a dia e está decidido a ir embora. E é diante desse cenário que o Atlético Paranaense surge como um potencial candidato. Se depender de Mário Celso Petralha e Alexandre Matos, o Nicão terá portas abertas para voltar para o Furacão. A grande questão é financeira. O Nicão assinou um contrato longo e grande com o São Paulo. O vínculo só se encerra em dezembro de 2024. Ele ganha entre salários, direitos de imagem e luvas algo superior a R$600 mil por mês. Duvido que o São Paulo tope liberá-lo de graça. Pode haver uma compensação financeira ou uma troca de jogadores. E você, São Paulino, quem gostaria de ter do elenco do Atlético para que essa troca fosse feita? Espaço dos comentários à sua disposição. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quero te atualizar sobre o atual momento dos atletas emprestados pelo Timão. No total são 13, embora 4 deles tenham contratos de empréstimo para além da virada do ano. Em relação aos 9, cujos contratos de empréstimo se encerram daqui até 31 de dezembro, 3 deles nem voltam ao Corinthians. É que eles têm contrato terminando com o Timão, então estão emprestados e depois vão estar livres para procurar quaisquer outros clubes. São os casos do atacante Matheus Matias, do meio atacante Fecim e do lateral esquerdo Danilo Avelar. Deixam de ser problemas do Corinthians. Os 6 outros jogadores que estão emprestados e voltam ao Timão não fizeram boa temporada em seus atuais clubes. Casos, por exemplo, de Luan, que foi emprestado ao Santos, com o Corinthians pagando R$700 mil por mês do salário de 800 mil. Desde que se mudou para o Peixe, o Luan só entrou em campo 7 vezes, 1 gol e 1 assistência, não fica na Vila Belmiro para a próxima temporada, problemaço para o Timão resolver. Janderson, atacante que foi para o Grêmio, até tem bons números, 40 partidas, 5 gols e 1 assistência, mas o Grêmio já deixou bem claro que não conta com um atacante de velocidade para a próxima temporada.
O Jonathan Cafu foi mais recentemente emprestado ao Cuiabá, virou titular do time, deve inclusive jogar nessa quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Ele soma 12 jogos, 1 gol e uma assistência. O Cuiabá ainda não se manifestou sobre a possibilidade da permanência do Jonathan Cafu para o próximo ano. Léo Santos e Matheus Jesus, o Léo Santos zagueiro, o Matheus Jesus volante, foram emprestados à Ponte Preta e deixaram péssima impressão. O Matheus Jesus jogou apenas 6 partidas ao longo da temporada na Série B, esteve em campo uma única vez. O Léo Santos até jogou um pouquinho mais, foram 16 jogos durante o ano, só 5 partidas durante a segunda divisão. Não ficarão na macaca e também não terão espaço no Corinthians. O Timão vai precisar buscar novos interessados na dupla. Matheus Davó até viveu uma fase legal no Bahia, mas recusou uma proposta para se mudar em definitivo para a Rússia, perdeu espaço no Bahia e terminou o ano em baixa. Volta ao Corinthians, certamente para ser negociado por empréstimo para qualquer outro clube. Só para arrematar, diante desse cenário de idas e voltas, queria destacar que com a contratação de Ángel Romero, que eu confirmei para vocês nessa quarta-feira, o Corinthians passa a ter 6 estrangeiros e vai precisar, além de se liberar desses atletas que eu citei agora há pouco, negociar pelo menos um dos gringos para não correr o risco de precisar fazer um revezamento entre eles. Você sabe que só 5 podem ser relacionados para cada partida. A tendência é que Cantillo não fique para 2023. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente se vê final da tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7. Abraço, tchau!